Bom, voltando aqui. Falando em sintaxe, eu fiz uma anotação aqui nos papéis, por isso que eu estou olhando para baixo. Número de casos por um país desde o início da contagem. Então, o que eu tive que fazer nesse programa? O que eu tive que fazer não, o que eu escolhi fazer, na verdade. Eu peguei aqui, abri o meu arquivo, arc.arquivo, read, copiei aqui o cabeçalho para excluir ele da minha contagem. E aqui eu coloquei um for linha em arquivo. Para cada linha no arquivo, ele vai splitar por vírgula, né? Porque como a gente vê aqui, o nosso arquivo tem uma linha e ela tá num bloco só, a linha inteira, e ela é separada por vírgulas. Então ele vai criar aqui uma string, tá? Uma lista, e vai botar na lista cada valor desse daqui. Por exemplo, esse daqui vai ser o índice 0, esse aqui vai ser o índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4, enfim. Vai ser dessa maneira aqui, ó, no cabeçalho, tá? Índice 0, 1, 2, 3, 4, enfim. E aí vai. Tá, e aí eu tive que botar um if aqui, por quê? Porque a minha intenção não era armazenar numa matriz esses dados. Então eu não ia ter tipo x e y, que o y ia ser a quantidade de linhas que eu tenho e o x as listas, né? Então eu não quis fazer desse jeito. Então eu preferi armazenar lista por lista aqui nas minhas variáveis, que funcionou da seguinte forma aqui. S, linha.split, não splitou. Aí if, aí aqui eu tive que botar um if, porque no meu programa estava dando um erro, que quando eu splitava a linha aqui, e o número fosse 0, ele não pegava, ficava nulo. E aí o que acontecia? Dentro da string ficava isso daqui, ó. Ficava isso, que é a minha string, aí ficava isso, vírgula, isso, no caso do número 0, né? No caso ia ficar só assim. Aí ia ficar tipo nulo, e como isso daqui não é número, nem float, não é um float, que eu preciso do float, que já vou mostrar porquê. Eu não conseguia pegar como float. Então, quando eu tenho uma string nula, eu pego e armazeno o número 0, tá? Porque nulo e 0 nesse caso aqui vai ser a mesma coisa, então eu colocava o número 0. Se não, eu pegava o quarto índice da minha linha, que é essa linha aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, total de casos. Pego o quarto índice e armazeno em n casos, que é o número de casos, tá? Tá aqui, ó. E aí aqui eu vou pegando outros dados como data, splitei a data por tracinho, acho que é if o nome disso, eu acho, não tenho certeza agora. E aí eu pegava aqui, splitava, e aí eu armazenava o ano, o mês e o dia, tá? E eu peguei aqui o nome do país também. Fechei o arquivo. Então, nessa estrutura daqui, eu tenho todos os dados da minha tabela já armazenados no meu programa. Então eu não precisava mais dela aberta, tá? Já puxei todos os dados dela. Podia ter quantas linhas eu quisesse. Podia ter quantas linhas quisesse, que ia armazenar todos os dados dela. E aqui que começa a brincadeira, porque aqui começa a puxar os dados das minhas variáveis, tá? Então, a partir daqui eu já tinha todos os países, todos os dados que eu precisava, que era mês, dia, ano, número de casos naquele dia e o país, tá? Aí aqui eu botei um while true, porque precisava que essa estrutura toda aqui se resetasse quando a confirmação fosse verdadeira. Então, toda vez que eu botei um while true aqui e um if aqui, aqui ele pergunta: digite 1 para pesquisar outro país, ou 0 para sair. Se entrada igual a 0, se
essa confirmação, o if e a entrada fosse 0, colocava break. Se não, vamos recomeçar, dava um else e volta pra cá, tá? Coisa até que básica isso. Nada de NumPy nem no MATLAB. Então aqui a gente começa o nosso while pedindo a sigla do país que a gente quer consultar. E aqui a gente tem um contador de imagem, porque, bom, enfim, vamos passo a passo, né? Pegamos a sigla do nosso país, a gente tem um contador. Para contador no range do tamanho do n casos, que n casos vai ser igual ao tamanho de todas as outras listas, tá? Que é a quantidade de dados que a gente tem daquilo, do n casos. Aí a gente pega aqui, se sigla exatamente igual ao país conte, por exemplo, o contador aqui começou, ele está igual a 0. Aí começou o país e o n casos aqui, por exemplo, a gente colocou o Brasil e tem, sei lá, 200 dias do Brasil que teve casos, nenhum, que começou a contagem no caso, né? Tipo, de nenhum até o último dia lá, do primeiro até o último dia. Então começou aqui 0, país, tal, a sigla é igual, então pegou. Ó, não, vai, vamos passo a passo. Acho que vai dar mais de 15 minutos, mas beleza. 0 no range de 200 que eu dei o exemplo, vai pegar a sigla país 0. Então, se a minha sigla for igual o país 0, ele vai armazenar esses dados aqui, ó. Total de casos, que aí eu tive que pegar uma outra variável, porque a minha lista de n casos tem todos os casos de todos os países, então eu precisei criar uma lista que tenha só os casos do país que eu quero. CountList.append count. Aqui eu tive que pegar qual o index que teve que ser consultado da minha lista primária, que é essa lista aqui, para colocar aqui. Nossa, só que vai dar muito mais de 15 minutos, eu acho que eu vou fazer um pouco mais rápido essa explicação aqui. Bom, enfim. Aqui no for eu pego os dados que eu preciso do país. Pego o número de casos e a data que ocorreu aquele número de casos, tá? Aí tem aqui uns p.append 0 e tal, que é pra corrigir os erros que tava dando no programa, tá? Aqui a gente tem um for que calcula a porcentagem do dia anterior, não, do dia atual pro dia anterior, quantidade que teve de casos do dia atual em relação ao dia anterior, tá? Então é esse for aqui. Nesse while aqui a gente imprime, tá? A gente está imprimindo aqui enquanto y for menor que countList, tamanho da countList, ele está imprimindo aqui, né, a nossa porcentagem de número de casos, tá? Bom, eu vou explicar esse while aqui. While, meu y é igual a 0. Minha countList, deixa eu lembrar aqui, onde que tá minha countList? CountList, tá? Minha countList, ela tá armazenando o local, o ponto exato na onde que tá o dado que eu quero pegar. Por exemplo, count 0. Se a gente ver aqui o 0 é o AFG. Só que nesse count 0, no caso aqui o 0, por exemplo, vamos supor que eu pegue aqui outro país, o Brasil. O Brasil. Vamos supor que a gente pega aqui esse YP aqui, Cyprus. O meu countList 0, que é o meu inicial, vai ter esse número aqui, ó, 6.742. Por quê? Porque na minha lista principal, na minha lista primária, o 6.742 vai ter o meu nome do país, a minha data e a minha quantidade de casos que eu tive nessa linha. Então essa daqui, ó, é minha count list para mim achar meus dados, tá? Então beleza.
Só que minha contlist ela é apenas pro país que eu pesquisei naquele momento, porque o meu programa pesquisa um país por vez. Ele pesquisa um país, faz tudo o que tem que fazer, depois pesquisa outro. E por isso que a gente tem alguns resets aqui, ó. Isso daqui é um reset de dados para pesquisar um país, imprimir as informações dele e resetar para pesquisar o próximo, senão vai dar conflito, porque vai somar os index das listas lá e, enfim, desse jeito daqui se tornou mais enxuto o meu código e mais simples também. Então nesse while aqui a gente está pegando y no tamanho da minha contlist, que minha contlist é a quantidade de linhas que tem, a quantidade de linhas de informação que tem do meu país, tá? Aí, para cada linha, ele vai imprimir dia contlist y. Por exemplo, y é 0, tá? E minha contlist é 0. Só que o índice 0 da minha contlist, que é exatamente o que está falando aqui, ó, o índice 0, o primeiro, né? O índice 0 da minha contlist, no caso aqui do Cyprus, era 6.742. Supondo, né? Porque na verdade é aqui, ó, 6.741. Se eu pesquisar Cyprus. Então vamos aqui, 6.741. Ele vai pegar a sigla, o dia. Ele vai pegar o dia, por quê? Porque ele vai buscar aqui, ó, o dia na minha lista principal. Então ele vai. Então isso daqui tudo vai representar esse número aqui, ó. 6.741. Então ele vai pegar o dia na casa 6.741. Vai pegar aqui, ó, dia 10 de 3 de 2020. Tá, o mês e o ano é a mesma coisa. E o P casos, ele vai pegar a porcentagem de casos que nós tivemos nesse dia. Tá, foi até bom ter pego esse. Por quê? Porque o primeiro dia, tá, tinha, tipo, eu vou explicar isso agora, não vou precisar explicar dos outros, porque os outros é muito simples. O outro eu pego do dia anterior, e aí vai, enfim. Aqui tá só Y, porque reseta, né? Reseta e eu pego só o do país que eu tô pesquisando. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Tá, nossa, a gente tem 12 minutos já aqui, meu Deus. Bom, enfim, aí eu tive que colocar um append 0, colocar um número 0 aqui no começo, porque como não tem dia anterior, então, tipo, esse dia em relação ao dia anterior que não tem aqui na lista, vai ser 0, porque, tipo, como não tem nada no dia anterior, como que eu vou calcular? Tá, desse dia aqui pro dia anterior. Qual que vai ser a porcentagem? Não tem, se não tem dia anterior, então é 0. Então aí eu tive que colocar aqui um ponto append 0 em todos os países, porque o dia anterior do primeiro dia não vai ter, não vai existir, então é 0, então começa no dia seguinte a contagem lá e tal. Mas o primeiro também tem resposta, porém é 0. Tá, então esse while me faz isso. Aqui tem um for. Aí tem aqui, ó, total sum. O sum, ele calcula o total de casos que eu tive. Então esse total sum aqui, ele tá calculando pra mim o total de casos que eu tive desde o início da contagem. Então esse daqui é a nossa primeira resposta, tá? E nossa terceira resposta também já disse, que é a porcentagem de um dia pro outro. E a gente vai ter que a segunda resposta também já foi, que é repetir o processo, que tá aqui, ó, o while true, e esse if que faz o serviço pra gente. Gravar novo arquivo txt. Então a gente tem aqui, ó, for. A gente tem esse for para isso, gravar um novo arquivo txt, e esse for aqui ele grava linha por linha, que é exatamente essa linha aqui, ó. É exatamente essa linha aqui, só que de forma diferente de escrita, né? Que eu escrevi de forma diferente. Eu coloquei desse jeito aqui e tá escrevendo linha por linha pra gente do nosso código, conforme foi visto lá no começo. Ele abre aqui, ó, arquivo open, aí abre o arquivo txt e tal, e o W para escrever